discutir religião, não sou de discutir religião. Se vai falar, se me chama de macumbeira, coisa e tal, até para minhas netas às vezes chamavam na rua. Eu disse, olha, não fala nada, ninguém fala nada, deixa falando, finge que não está com vocês, vão andando para frente que depois eles param. Eu entrei na polícia há mais de 30 anos atrás e com certeza só há 5 anos foi que nós pudemos poder dizer e assumir que somos de Candomblé. E as pessoas, quando vão me visitar, chegam lá em casa se benzendo, são para Cleide, que horror. Eu vim na tua casa e uma vizinha me cercou e disse que não fosse visitar vocês não, que o índio é o bicho. Eu disse que não tem nada a ver, que ele é espírita, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Porque simplesmente elas tinham medo de conviver com uma macumbeira no setor e tinham medo de que eu envenenasse a água com pó de macumba. E de vez em quando nós sofremos algumas pedradas aí em cima do telhado durante a sessão, porque você tem muito crente aqui nessa região, né? Mas essas coisas acontecem, não são nem em função dos adultos, em função das crianças mesmo, que, mal orientadas pelos seus pais, acabam tendo isso aqui como a casa do diabo, a casa do mal. Quais são os conflitos que muitas vezes acontecem, na sua maioria das vezes? Conflitos relacionados a barulho, né? O uso dos atabaques nas religiões ou os cantos na igreja, num templo evangélico. Isso é um conflito muito comum. Nós temos um vizinho, né, que é crente, então acho que vocês já devem ter percebido, porque ele bota o som com música e pregação ao alto nível, e acaba havendo esse tipo de intolerância e de retaliação. Outro conflito é porque a tradição das religiões de matriz afro de fazer, né, as suas oferendas e colocá-las no espaço público, né, conhecido despacho na encruzilhada. E isso provoca um incômodo nos não praticantes dessa religião. O que é o espaço público? O espaço público é aquele no qual, né, os indivíduos interagem com a sociedade. Isso tudo acontece no transporte público, nas praças, como eu acabei de falar, mas também há espaços de interação como a imprensa, né, a imprensa falada, a imprensa escrita, televisada, radiofônica. Ou seja, são espaços onde as verdades se projetam, onde as visões de mundo se apresentam. Então é muito importante que o poder público, instituído de uma maneira democrática, pense esses espaços como também um espaço onde se deva praticar de maneira ampla a tolerância com sistemas de crenças diferenciados, né? Para que não haja o privilégio de uma visão de mundo em detrimento de outros. É lógico que toda essa discussão sobre o ecumenismo, né, ela tenta recuperar, vamos dizer, a harmonia entre essas diferentes opções religiosas e não suscitar esse conflito. Mas ele está sempre latente, eu diria, né? Ele está sempre latente e a qualquer momento pode ser explorado, como foi o caso, né, da destruição de uma imagem da televisão, por exemplo, por um pastor, né, que se tornou um problema público, não é isso? E outros casos também de agressões que explodem no espaço público como a diferença das religiões como produtora de conflito, né, e não como produtora de identidades públicas que são simplesmente diferentes, né? A minha história de vitimização por intolerância religiosa começa em 2005. Eu me separo, né, termino um relacionamento onde eu tive um filho. O pai do menino entrou na justiça pedindo a regulamentação de visitas. Apesar de não ter tido nenhum impedimento, a não ser uma questão de formalização de visitação dele. E aí o meu advogado, quando começou a audiência, falou: olha, excelência, o laudo da assistente social é muito preconceituoso. Agora, ela descobriu que todo mundo já sabe, a minha cliente é macumbeira. Aliás, ela não esconde isso de ninguém.
Ela tem todo o direito de ser. E aí a juíza acabou lá e pediu um laudo psicológico de urgência. Foi uma celeridade impressionante. A juíza tomou uma decisão que tem 4 páginas, dizendo que eu não tinha condições morais de criar aquela criança, porque eu sou uma pessoa que tem imagens de entidades do candomblé em casa um pouco desorganizada, que leva os meus filhos para terreiros de candomblé, que sou uma pessoa vingativa e determina que o oficial de justiça vá acompanhado de força policial para fazer a inversão da guarda. Isso também é um elemento que a gente percebe, né, e encontra casos desse tipo, em que o Estado, ele mesmo, desempenha o papel de discriminação. Eu tinha uma professora de arte, ela sempre me tratava de um jeito um pouco diferente em relação às outras meninas. Aí teve um dia que ela explicou uma matéria e eu não entendi a explicação dela. Aí fui pedir que ela retornasse a palavra, que ela retornasse a explicar. Aí ela disse assim: eu pensei que o seu único problema fosse o véu, mas pelo visto não é esse o único problema. É um agente público, representante de alguma instituição, que discrimina a pessoa em função da sua religião. A minha história começa quando eu fui chamada para o concurso público de Macaé e fiquei por 7 anos trabalhando, falando para todos da minha escola que eu sou uma umbandista e declarava nesse ínterim. Um aluno, professora, tem um livro excelente lá dentro da biblioteca do colégio, Lendas de Exu. Eu falei assim, vou lá ver o livro. Estava com carimbo da escola, autorização do MEC. Peguei o livro, analisei a obra, não vi nada de anormal, comecei a trabalhar em sala. Foi um inferno, porque eu acabava de dar aula, a diretora ia atrás de mim, falando para os alunos, os meus alunos de 6º ano, que é para eles não assinarem nada, que eu estava ali, que eu poderia, que eu tinha pacto com o demônio, que eu não era uma pessoa sensata. Eu fui à secretaria e reclamei, a Secretaria de Educação afastou o subdiretor, a direção, a outra diretora, orientadora pedagógica e eu. Intolerância, na verdade, ela é nada mais nada menos do que uma falta de respeito. É quando nós somos desrespeitados, não só religiosamente, mas por ser alto, por ser baixo, por ser gordo, por ser magro, pela sua opção sexual, pelas suas condições de vida. Ou seja, é uma falta de respeito, porque nós não queremos tolerância, nós queremos respeito. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa é uma organização formada por vários grupos religiosos que se reuniram para manifestar seu descontentamento e reivindicar seus direitos a partir de casos que aconteceram, que foram ataques a templos de candomblé e de umbanda no Morro do Dendê. Tudo começou com uma ligação que eu recebi às 7 horas da manhã, um irmão candomblecista me comunicando que eu comprasse o jornal, que estava saindo notícias dos terreiros lá no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, que deveriam fechar as portas a mando do tráfico. E que por trás do tráfico estaria sendo induzido a fazer isso através de alguns pastores lá dos morros do Dendê. Inicialmente, a comissão era composta única e exclusivamente por representantes do candomblé e da umbanda, e depois passam a participar delas outros grupos religiosos. Mas a comissão está de parabéns porque ela conseguiu primeiro se fazer acreditar, né, pelas lideranças desses vários grupos, e tem conseguido devagarzinho ampliar o seu trabalho. Está nessa casa histórico, né, para nós, bandista, candomblecista, católico. Eu lembro que um freire, um pastor americano, ele brigou comigo e disse assim: vocês estão conseguindo fazer grupos que não conversam normalmente, tem outras questões, conversarem. E é justamente na caminhada. Já sofri um pouco no passado, por
ser wicano, porque por acreditar numa deusa mãe, que é a deusa antiga, que existe desde o Neolítico, que ela é a deusa terra, ela é o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as pessoas não entendem. E para ela ter um Deus consorte, que é um Deus chifrudo, mas que não tem nada a ver com o mal. Ele nada mais é do que o sagrado masculino, o impulso animal de continuar a espécie sagrado que há em todos nós seres vivos. Uma das ações que visam promover a liberdade religiosa organizadas por essa comissão é a Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que acontece em setembro na Praia de Copacabana. A comissão busca a criminalização e a punição desses atos de discriminação religiosa por meio da Lei CAO. A Lei CAO foi criada pelo deputado Carlos Alberto de Oliveira e versa sobre o preconceito racial. No Brasil, nós sempre fazemos a coisa pela metade. Nunca completamos um ciclo de definição das coisas. Então, este país é um país ainda incompleto, enquanto nação, enquanto Estado-nação. E para que o Brasil realize, se concretize enquanto nação, há duas mazelas que ele precisa de resolver. Para ser uma nação próspera e independente. A primeira mazela é da intolerância religiosa. A Constituição assegura inviolabilidade da crença e inviolabilidade da liberdade de consciência. Mas é preciso que isso assuma feições práticas, reais, que isso seja realmente a convivência social brasileira. E o outro tema também é a questão da discriminação racial. Bom, eu acabo tendo duplo papel, mesmo porque sou de religião de matriz africana e sinto na pele exatamente o que é esse grupo. Mesmo que outros sofram intolerância, a religião de matriz africana é o grupo mais vulnerável, porque acaba transversalizando por algumas discussões que perpassam pelo racismo também. Porque nem status de religião eles tinham. E leva um tempo para que eles sejam consagrados como religião e possam ser professados publicamente. Vovó é dona de gonga, oi no Jardim das Oliveiras. Vovó sabe trabalhar. A partir do tema da intolerância religiosa, a gente pode refletir sobre problemas que não são necessariamente relacionados diretamente à problemática religiosa, mas toca também o problema da igualdade e do reconhecimento da legitimidade de manifestações étnicas, culturais, raciais, religiosas diferenciadas no espaço público. Não podemos esquecer que as religiões de matriz afro-brasileira, o candomblé e a umbanda, ela tem, durante todo o período da nossa história republicana, não tem sido contemplada no espaço público da cidadania na medida em que essas religiões, por exemplo, eram criminalizadas pelo Estado. Eram atividades que eram concebidas como atos criminosos, passíveis, então, de sofrerem sanções, punições jurídicas. Porque a Umbanda foi muito perseguida pela polícia, né? Nos anos 40, 50, 60. Então a polícia é que invadiu os terreiros, é que destruía os atabaques, as imagens, levava todo mundo, às vezes, até incorporado para a delegacia. Então, hoje, quando a gente tem uma das demandas da comissão, que é buscar na polícia e no judiciário o reconhecimento de seus direitos, um dos conflitos que esses grupos encontram é que muitas vezes eles foram perseguidos, não obviamente pelos mesmos indivíduos, mas pela instituição. Então, a polícia já perseguiu e já fechou terreiros de candomblé e de umbanda no Rio de Janeiro. Então, essa ambiguidade do lugar do Estado, né, de ser um discriminador, de agir como alguém que persegue grupos religiosos que não são
cristãos ou que não sejam ligados aos grupos majoritários, é um conflito que faz com que as pessoas tenham uma desconfiança muito grande na hora de apresentar sua queixa, e faz também, por outro lado, que a polícia e o judiciário desqualifiquem esses conflitos, tratando esses conflitos como conflitos menores, conflitos de menor importância, como se importantes fossem apenas conflitos de outra ordem, né? Esses conflitos muitas vezes são tratados como conflitos de uma esfera menor e não como uma violação de um direito básico, que é o direito de liberdade de expressão. É o exemplo mais óbvio, que é o exemplo dos Estados Unidos, né, onde você tem a ideia de que a liberdade de expressão, que está na primeira emenda constitucional, consiste primariamente, principalmente, na liberdade de expressão religiosa. Essa liberdade de expressão religiosa, no entanto, ela implica uma ideia de você poder fazer uma opção no mercado das religiões e essa sua opção ser respeitada pelo governo e pelos seus concidadãos. Mas isso também implica que você deve fazer uma opção por uma religião. Quer dizer, a liberdade, no caso, está associada a uma liberdade de escolha entre as opções dadas no mercado das religiões. Nesse sentido, por exemplo, você não ter religião, ser ateu, é uma coisa bastante desagradável e bastante incômoda do ponto de vista do espaço público, porque indica que você não tem uma identidade com certos valores e não se sabe, na verdade, quais são os seus valores e se suspeita que eles não são valores com uma sociabilidade positiva. A ideia de uma liberdade religiosa, ela é a base da construção de um direito civil na modernidade que fundamentaria a possibilidade da liberdade de expressão. Mas vários estudos contemporâneos chamam a atenção que isso não é bem assim na prática, que na verdade essa separação entre a esfera do Estado e das religiões, ela não se deu da mesma forma. Há uma grande diferença entre os estados muçulmanos, né, onde a religião não está separada do poder estatal, dos estados ocidentais, de uma maneira em geral, onde, pelo menos do ponto de vista oficial, há essa separação, mas na prática a gente sabe que há aí várias divergências, né? Bom, uma das tendências contemporâneas é a emergência, né, de formas de afirmação da identidade religiosa no espaço público. Isso é um fenômeno praticamente mundial, um fenômeno que se verifica nos Estados Unidos, no Brasil, no Oriente Médio, na Europa. E essa afirmação tem gerado uma série de conflitos, principalmente em países ou que você tem uma tradição religiosa que é dominante ou hegemônica no espaço público, ou países que são que configuram seu espaço público através de princípios seculares ou da laicidade, né? Você tem na França uma ideia de que a religião é alguma coisa de foro íntimo e não uma identidade pública, como é o caso americano, e que, portanto, a religião é uma coisa que não deve se exprimir no espaço público, que é um espaço profundamente secular. Na República é algo não religioso. A expressão de determinadas formas de pertencimento religioso no espaço público, em particular da comunidade muçulmana, tem sido alvo de regulação, de repressão exatamente, né? Ou seja, tem leis que proíbem o véu muçulmano nas escolas e agora vem uma lei que proíbe a burca no espaço público, né? Ou seja, o véu completo. E isso, evidentemente, gera uma série de conflitos entre a comunidade muçulmana que se sente discriminada, que se sente injustamente alvo, né, de uma campanha geralmente orquestrada pela extrema-direita, com um fundo racista, xenófobo, a ideia de que esses muçulmanos são estrangeiros, mas na verdade a grande maioria são cidadãos franceses, que obviamente é um exemplo de discriminação através da lei da comunidade muçulmana. E isso tem sido um debate muito forte, porque as populações muçulmanas, os movimentos sociais, né, criticam que o não reconhecimento dessa vestimenta tradicional, o não reconhecimento da legitimidade dessa identidade no espaço público francês. No caso do Brasil, você tem menos esse problema, porque você tem tradicionalmente o espaço público constituído pela presença das identidades religiosas. O que gera os conflitos no espaço público brasileiro é justamente a falta de limites claros
do que é permissível de uma religião expressar ou afirmar ou projetar dentro do espaço público, né? O que é diferente do que acontece na Europa e é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então a discussão deveria incluir exatamente essas regras de convívio, que não seriam obviamente sectárias nem religiosas, mas que regulariam o espaço público para as religiões e também para aqueles que não têm religião. Graças a Deus, aqui no Brasil, os muçulmanos não sofrem discriminação por parte da população. Por vezes, acontecem casos isolados. O que hoje é o maior problema em relação aos muçulmanos é a questão dos aeroportos, onde a muçulmana, ao embarcar em voos domésticos, mesmo que os detectores de metal não sinalizem nada, é obrigada a se direcionar ao lado e ser revistada retirando o véu, enquanto que as freiras, por utilizarem o hábito, têm livre acesso sem serem revistadas. Então essa é a nossa grande preocupação, onde o governo, que deveria ser o primeiro a garantir os direitos, passa a vir a ser aquele que vem a estereotipar e ser o agente discriminador. Falar do Holocausto não se pode separar, ou se fala, tanto faz, se na África morreram 1000 africanos, ou foram 100 homossexuais, o número não importa. Não se pode matar um por preconceito. Que se matasse um no Holocausto, porque ele era um homossexual, matou 6 milhões de judeus, assassinou 2,5 milhões de ciganos, não sei quantos diabos tem, e um homossexual. Tanto que não pode matar 6 milhões como um por preconceito. Então, é isso que as pessoas não entendem ainda. Cada um fala dos seus problemas particulares, não fala em geral. Como eu disse aqui, até os ateus deveriam estar aqui, porque o que nós estamos passando aqui é uma verdadeira ditadura religiosa, é um monopólio que estão querendo se formar um monopólio. No Brasil, as raízes da intolerância religiosa estão certamente fincadas no Tribunal da Santa Inquisição. O fundamento da Inquisição, como um tribunal religioso, um tribunal da fé, é de que os cristãos, aqueles que fossem batizados, não poderiam professar qualquer crença contrária à ortodoxia, né, àquilo que determinava como correto, como dogma, a Igreja. Então, a crença num Deus único e a crença numa religião única fez com que as outras religiões fossem consideradas erradas e com que os outros deuses acabassem demonizados. No Brasil, foram muitos réus enviados para Lisboa para serem julgados em Lisboa, não só aqueles considerados hereges no sentido estritamente religioso, mas também alguns acusados de desvios morais que eram considerados vinculados a crenças religiosas, sobretudo os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram judeus convertidos, alguns convertidos à força, que eram acusados de continuar com suas práticas da religião judaica. 90% dos réus da Inquisição ibérica foram constituídos por esses réus. Dentro da história judaica sempre houve uma intolerância religiosa ao longo dos séculos. E isso permanece, evidentemente, até hoje. E nós somos, obviamente, contra qualquer tipo de intolerância religiosa de qualquer religião. Não só que afeta os judeus, mas que afeta todas as religiões. Na verdade, contra qualquer tipo de intolerância.
Nós vivemos num país laico, as religiões são importantes e todas devem ser respeitadas. O que é um Estado laico, né? O princípio da laicidade é o princípio da separação de poderes entre o Estado e a religião. Quando é que esses poderes estiveram misturados? Quando o Brasil foi uma monarquia. Igreja e Estado eram um só. A ideia de uma república é uma ideia da separação entre essas esferas, onde a igreja passa a ser, e a opção religiosa, uma escolha privada e não uma dimensão pública. A conquista que se considera dessa separação é a garantia do direito à escolha e é o direito à liberdade de seguir ou não uma determinada forma de pensar e forma de ver o mundo. Porque a religião é isso, uma forma específica de ver o mundo. Então, o que se considera uma vantagem num Estado laico é que o Estado passa a ser uma instituição que atende a todos os indivíduos, né, chamados de cidadãos, e não apenas alguns que pertençam a um determinado grupo religioso. Esse que é um ponto que é importante pensar. E aí a gente tem um problema complicado no Rio de Janeiro. Há alguns anos, o Estado do Rio de Janeiro tornou obrigatório o ensino religioso confessional nas escolas públicas. Por que isso é um problema? Porque a escola pública, em tese, é uma escola para todos os indivíduos e todos os cidadãos, onde vão entrar pessoas de diferentes opções religiosas, inclusive pessoas não religiosas. Isso é muito diferente, por exemplo, de alguém que opta por pôr seu filho numa escola religiosa específica, católica ou evangélica, porque segue aquela religião. As aulas têm que ser de acordo com a religião dos alunos, nesse modelo confessional. No entanto, isso não tem ocorrido. As professoras questionam esse modelo e os alunos eles acabam sendo obrigados a ficar dentro de sala, porque na escola não tem lugar para eles ficarem, mesmo que eles não sejam da religião da professora. Ou seja, uma lei que era para ser confessional, obrigatória para a escola e optativa para os alunos, acaba sendo não confessional e obrigatória para os alunos. Que é uma coisa incongruente, porque o colégio não é um espaço para o ensino da religião. Meus filhos, minhas filhas estudaram judaísmo em casa e na sinagoga. Não foi nessa escola. Na escola aprenderam o convívio social, aprenderam a conviver com a diversidade. Porque você sabe que a criança percebeu até um olhar esquisito, a criança se tranca. Ele não é como um adulto que sabe se defender, né? Então a tendência da criança é se trancar. Então é por isso que eu estou dizendo que eu sou contra isso, que eu acho que isso aí tinha que ser pai e mãe. Né? Mesma coisa a educação, eu não posso pegar a minha responsabilidade e jogar nas costas de professor. Então, mais do que pensar na introdução de uma disciplina de ensino religioso obrigatório nas escolas, eu acho que é o contrário. O que é preciso é que se discutam as diferenças entre esses grupos religiosos, do mesmo jeito que é preciso que se discuta outras diferenças, como a questão das opções sexuais, as questões de gênero, as questões do reconhecimento de direitos étnicos. Eu acho que essas questões todas estão relacionadas e é preciso que tenha uma ação do Estado no sentido de uma construção de uma política pública para pensar o reconhecimento da diferença, que certamente não se fará só na perspectiva do Estado, né? É preciso superar uma dimensão da punição e pensar, assim, estratégias de inclusão desses diferentes grupos no debate.